Capítulo 863, Todos os lados envolvidos. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. Enquanto Shibai observava Li Ming quase morrer devido ao ataque furtivo de Situbunan porque ele estava distraído, uma raiva furiosa queimou em seu coração. Tudo aconteceu tão repentinamente que ele foi forçado a combater Situa Oxi e a Situa Otian com pressa. Especialmente aquele Situa Otian. Sua força era insondável, ao ponto de que até Shibai o temia. Se Situa Otian tivesse sido o único a atacar Li Ming, talvez Li Ming realmente tivesse morrido aqui. Situa Oxi. Situbunan. Os cantos dos lábios de Shibai se contorceram enquanto ele falava, com uma espessa intenção assassina cintilando em seu olhar. Eu nunca pensei que vocês fossem tão descarados. Hoje, com todos os artistas marciais do mundo como testemunhas, vocês realmente se atreveram a fazer algo tão patético. Em termos de ter o valor de bugigangas de um camelô, vocês são realmente invencíveis. Shibai piscou várias vezes antes de chegar ao lado de Li Ming, protegendo com o velho mascarado do outro lado. Só então ele ficou um pouco aliviado e capaz de zombar implacavelmente do Reino Divino de Azura. As ações do Reino Divino de Azura realmente deixaram muitos dos artistas marciais presentes estupefatos. Para que eles tentassem matar Li Ming, eles realmente não se importavam com a reputação. Mas neste momento, a reputação era inútil. Shibai, você acha que, enquanto o seu clã abandonado por Deus se lacrar neste reino dimensional, eu realmente não ousaria me mover contra você? Tenha cuidado para que seus companheiros de clã não desapareçam misteriosamente quando eles saírem para se aventurar. Quando aqueles do clã abandonado por Deus elevassem seu cultivo, o poder de sua maldição se tornaria cada vez mais forte. Isso dificultava para qualquer um que chegasse ao reino núcleo rotativo ao clã abandonado por Deus. Mas, esses artistas marciais do reino Xiantian e do reino Lotian ainda sairiam para ganhar experiência e se aventurassem. Não havia um pequeno número de membros do clã abandonado por Deus desaparecido por causa disso. Na frente de tantos heróis, Situa Oxi tinha realmente falado palavras impiedosas para os juniores. Ela só poderia ser descrita como louca. A expressão de Shibai endureceu completamente, uma verdadeira raiva começando a queimar em seu coração. Pode tentar. Meu clã abandonado por Deus nunca temeu nenhuma ameaça. Você acha que eu não ouso? Situa Oxi disse em completa oposição. Para um ancião supremo do reino mar divino ter como alvo os juniores de outra pessoa, ela não era diferente de um cão raivoso. Já chega. Neste momento, um grito frio soou. Situa Otian subitamente deu um passo à frente, cada passo como se fosse o tremor de uma avalanche. Ele parecia um vulcão que estava pronto para entrar em erupção a qualquer momento. Seus olhos brilharam quando ele olhou para Li Ming. Li Lanjan, apresente suas condições. Eu quero que esta batalha pare por aqui. Situa Oxi e Situbunan não tinham muito tempo para viver. Eles eram velhos e paranoicos, excêntricos ao ponto em que agora estavam enlouquecidos. Mas, Situa Otian tinha que lembrar a honra e a dignidade do Imperador Divino do Reino Divino de Azura. Nessa situação, ele pelo menos tinha que dar a Li Ming a chance dele declarar suas condições. Claro, isso foi porque ele estava tentando proteger a vida de Situa Oxi. Caso contrário, hoje ele teria dividido este reino dimensional mesmo que isso lhe custasse a vida. E Li Ming já esperava esse resultado. Neste momento, uma transmissão de som de verdadeira essência soou em seus ouvidos. Ei, garoto, não se assuste com as palavras do velho idiota Situ. Este velho vai te ajudar. Contanto que você insista em matar aquela Situa Oxi, eu lhe darei 10 milhões de pedras de essência espiritual. Esta transmissão de som de verdadeira essência veio de algum lugar no mundo, com força suprimindo as palavras de Li Ming em sua garganta. Quem? Li Ming se virou. Ele adivinhou que a transmissão de som de verdadeira essência tinha vindo de uma dessas figuras de alto nível nos vários barcos espirituais no céu. Caso contrário, não haveria maneira de eles terem prometido um preço tão alto como 10 milhões de pedras de essência espiritual. Era altamente provável que eles fossem um ancião supremo do reino mar divino.
As chances eram que eles estavam relacionados a um dos outros 3 reinos divinos e não queria ver alguém como Setu Yaoyui continuar viva. Eles haviam deixado de lado Setu Luosha porque não se importavam muito com ele. No futuro, se ele chegasse ao reino Mar Divino, isso significaria que o reino divino de Azura ganharia outra potência. Mas isso não importava muito, porque a força máxima de combate do reino divino era decidida pela potência mais forte daquele reino divino. Um ancião supremo no nível avançado do reino Mar Divino seria definitivamente capaz de matar instantaneamente um ancião supremo do reino Mar Divino em um nível mais fraco, que confiava nas chances de melhorar seu cultivo ainda. E Setu Yaoyui tinha uma pequena chance de alcançar o nível avançado do reino Mar Divino. Seu valor era incomparável comparando a Setu Luosha. Este bando de raposas velhas. Li Ming amaldiçoou em seu coração. Essa outra pessoa só usou uma transmissão de som de verdadeira essência e na verdade não veio para frente. Era óbvio que o velho que enviou a transmissão de som de verdadeira essência não tinha coragem de enfrentar Setu Aotia. Isso também provou o quão poderoso era Setu Aotia. Você está dizendo que você vai me apoiar? Apoie sua bunda. Os 3 mestres do reino Mar Divino presentes no reino divino de Azura estavam todos em volta de Setu Yaoyui. Apenas como ele poderia matá-la neste momento? Se ele realmente insistisse em matar Setu Yaoyui, então ele teria que travar uma guerra absoluta aqui. Li Ming estimou que Setu Aotian fosse pelo menos um ancião supremo no nível intermediário do reino Mar Divino e um dos principais poderes em seu nível. Ele só era inferior a uma existência de primeira classe como imperador divino do reino divino das 9 fornalhas, caso contrário ele nunca teria sido capaz de se tornar um imperador divino. Se eles realmente lutassem, então sem o apoio do grande salão do coração do reino e da formação mais forte de arranjos lá, o clã abandonado por Deus não teria mais a vantagem. Além disso, o clã abandonado por Deus não lutara com Setu Aotian por causa de alguns benefícios menores por matar Setu Yaoyui. Setu Aotian, esse pequeno bastardo, não sabe o que é morte ou perigo. Porque você está mesmo se incomodando com ele. Se queremos tirar Setu Yaoyui, o que ele pôde fazer? Setu Yaoyui disse ferozmente. O reino divino de Azura já havia sangrado muito hoje. Depois de perder a batalha, eles teriam que pagar a Li Ming os materiais que prometeram, assim como os 1.500.000 de pedras de essência espiritual pela vida da Setu Luosha. Isso já era mais de 10 milhões de pedras de essência espiritual. E isso nem incluía as marionetes assassinas que haviam morrido. Pagar um preço tão caro era realmente o mesmo que cortar sua carne. Apenas cale a boca. Setu Aotian respondeu irritado com uma transmissão de som de verdadeira essência. Neste momento seu humor era extremamente baixo. Ele simplesmente não queria mais falar bobagens com Setu Yaoxi. Depois de Setu Yaoxi foi repreendida por seu irmão mais novo, ela estava naturalmente infeliz. Ela só podia desabafar sua raiva em Li Ming e dizer com uma transmissão de som de verdadeira essência: sua pequena fera, considere-se com sorte hoje. 1.500.000 de pedras de essência espiritual. Exija esse preço na frente de todos e eu vou concordar com isso. Caso contrário, vamos simplesmente usar a força para tirar Yaoyui e também não honrar nenhum dos nossos acordos anteriores. Nós faremos com que você nem mesmo obtenha uma única pedra de essência espiritual de nós. Quando Li Ming ouviu as palavras de Setu Yaoxi, ele ficou furioso. Ele odiava essa maldita velha bruxa ao extremo. Mesmo que ela não se importasse com a honra, ela ainda reconhecia que o clã abandonado por Deus não seria capaz de fazer nada para o reino divino Azura. Se eles realmente travassem uma guerra um com o outro, então o clã abandonado por Deus ainda seria capaz de lutar contra eles neste reino dimensional. Mas se eles deixassem este reino dimensional, então o clã abandonado por Deus estaria em um estado miserável. Eles nem precisariam do reino divino de Azura para fazer qualquer coisa. Apenas o poder da maldição seria suficiente para destruí-los. Em outras palavras, se o reino divino de Azura não se importasse com a reputação e ignorasse a sua aposta, recusando-se a pagar qualquer coisa, não havia nada que Li Ming fosse capaz de fazer a respeito. Este era o resultado de não ter força suficiente.
Se Li Ming fosse atualmente o mais alto sob os céus, ele poderia matar Situa Oxi na frente de todos e Situa Oxi nem se atreveria a abrir a boca. Quando eu me tornar um imperador, a primeira que eu matarei será você. Li Ming já tinha condenado Situa Oxi à morte em seu coração. Sua pequena fera, eu vou lhe dar 3 tempos de respiração para tomar sua decisão. Caso contrário você não obterá nada. Situa Oxi gritou mais uma vez. Li Ming zumbou. Então, ele lentamente disse: Sua bruxa nojenta, um ancião supremo do reino Mar Divino, acabou de me enviar uma transmissão de som dizendo que, enquanto eu matasse Situa Oxi, eles me pagariam 10 milhões de pedras de essência espiritual. Comparado com as 1.500.000 de pedras de essência espiritual que você oferece, elas são muito mais generosas. Se você quer brigar, diga em voz alta e lute sozinho. Caso contrário, eu realmente serei um tolo. Aquele velho que enviou a transmissão sonora provavelmente não tinha boas intenções para começar e eu não tenho ideia de quem ele é de qualquer maneira. Talvez ele possa ter oferecido esse número de pedras de essência espiritual a fim de provocar uma luta entre o clã abandonado por Deus e o reino divino Azura. Embora Li Ming não falasse alto demais, suas palavras estavam fundidas com a verdadeira essência. Suas palavras se espalharam por todos os cantos em um raio de 100 milhas, onde todo artista marcial podia ouvi-lo claramente. Todos os jovens heróis de elite presentes sugaram um sopro de ar frio. Eles já tinham a sensação de que os eventos de hoje não seriam capazes de terminar pacificamente. Alguém estava mirando no reino divino de Azura e havia oferecido um alto preço de 10 milhões de pedras de essência espiritual. Eles não tinham ideia do que Situa Oxi e Li Ming fariam nessa situação. 10 milhões, Situa Oxi zombou. Já estava bem dentro de suas expectativas que Li Ming teria uma oferta deste tipo. Situa Oxi de repente olhou para cima, seus olhos varrendo todos os barcos espirituais de alto nível. Esse colega cultivador de artes marciais é tão generoso. Que tal você se destacar para que este imperador possa enxergar tamanha grandiosidade? 10 milhões de pedras de essência espiritual não era um número pequeno. Era provável que aquele que ofereceu essa quantia fosse um ancião supremo do reino Mar Divino. Por exemplo, alguém como Shang Yuetian, Fada Baixo e Feng, Yang Yun e os outros. Não havia necessidade de mencionar as motivações de Yang Yun. Ele era o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas. Quanto a Shang Yuetian e os outros, eles também tinham reinos divinos que eles seguiram, significando que eles não precisavam que seus clãs familiares pagassem esse preço. Os outros 3 reinos divinos adorariam ver Situa Oxi morrer. Deixando de lado 10 milhões, eles podem até pagar um preço maior. Ninguém está disposto a dar um passo à frente. Situa Oxi zombou. Essa cena fez com que Li Ming reavaliasse a força de Situa Oxi. Desde que ele ousou trazer Situa Oxi para este reino dimensional, ele naturalmente tinha fé em sua própria força. Esse grupo de raposas velhas é de fato duvidoso, Li Ming franziu a testa. Ele tinha planejado puxá-los para ajudar ele, mas isso agora parecia impossível. Essas pessoas simplesmente não tinham a intenção de abandonar as aparências e se envolver em uma batalha violenta neste reino dimensional. Naquela época, mesmo que Situa Oxi fosse morta, 1 ou 2 potências do reino Mar Divino poderiam perecer aqui sob as mãos de Situa Oxi. Seu pequeno bastardo, se você tiver um pedido, então cuspa. Situ Bonan gritou friamente. Neste momento, o olhar de todos se concentrou em Li Ming. Nesse tipo de situação, cada palavra que ele falava estaria sob pressão. Porque ele não tinha força, simplesmente não havia energia para apoiar suas palavras. Li Ming pensou por um momento e depois calmamente disse: Eu não vou matar Situa Oxi, nem preciso de pedras de essência espiritual. Situa Oxi e Situ Bonan não esperavam que Li Ming dissesse tais palavras. Situa Oxi desdenhou em seu coração, chegando à conclusão de que sua ameaça tinha sido eficaz. Seu pequeno animal, acho que você conhece suas limitações afinal de contas. Vamos. Situa Oxi tossiu friamente enquanto falava e, em seguida se virou, planejando carregar Situa Oxi. Li Ming sacudiu a cabeça. Espere.
Embora eu tenha dito que não matarei a Situ Yaoyui, ainda devemos voltar às regras do combate. Depois de uma batalha de vida ou morte, tudo no corpo de Situ Yaoyui é agora meu espólio de batalha. O quê? Como Li Ming falou, todo o público ficou chocado. Situ Yaoxi gritou alarmada como um gato cuja cauda havia sido pisada. Tinha que ser dito que Situ Yaoyui tinha 2 grandes tesouros com ela, a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio e a alabarda sanguinária da Grande Desolação. O valor desses 2 tesouros era impossível de estimar.